Amém, meus irmãos, graça e paz na parte do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar aqui novamente. Sempre quando o irmão Glauber me convida, fico com o coração regozijado, porque falar sobre a palavra do Senhor e trazer a mensagem que o Senhor gostaria de falar comigo e com os irmãos também conosco, é uma alegria muito grande, é uma dádiva muito grande, assim, que só vem a engrandecer mais o meu amor pelo Senhor, minha adoração, minha reverência e meu compromisso de levar a palavra para os irmãos que estão aqui presentes, para os irmãos que vão ouvir essa mensagem. Então, que eu seja o instrumento do Espírito Santo. Que não seja eu falando com cada irmão, mas que seja o Espírito Santo falando com cada irmão de acordo com o que o Senhor gostaria de falar com cada irmão. Então, que o Espírito Santo prepare cada coração presente, que o Espírito Santo renove cada irmão presente, edifique, fortaleça e abençoe com essa palavra. Eu vou falar hoje sobre processo. E se tivesse um tema para eleger sobre o que eu vou falar essa noite, seria o tema que para se viver o propósito, para se viver a promessa de Deus, temos que passar pelo processo. Deus, quando Ele faz uma promessa para a gente, Ele não faz uma promessa para a gente nos enxergando no momento atual em que nós estamos. Ele faz a promessa já enxergando o que vamos ser quando essa promessa for concretizada. Porque Deus, Ele é eterno, Ele vê a eternidade. Os olhos deles estão acima de nós todos. E Ele enxerga aquilo que nossos olhos limitados não enxergamos. E Deus, Ele gosta de compartilhar conosco. Ele foi assim desde a antiguidade até os dias atuais e os dias que virão. E eu vou trazer algumas passagens da Bíblia com alguns personagens, algumas pessoas que viveram a promessa do Senhor, mas que passaram pelo processo. E esse é o Deus maravilhoso que nós temos, porque, como eu disse, Ele gosta de compartilhar toda a promessa que Deus faz, irmãos, para nós, para nossa vida, para os filhos dele, está relacionada com o reino. Deus não faz promessa que não esteja relacionada com o reino dele, porque ele gosta de compartilhar conosco. Foi assim com Adão e Eva, quando chegava o final do dia e ele vinha até Adão e Eva e procurava saber, ele queria ter comunhão com Adão e Eva em relação a saber como foi o dia de Adão, como foi o dia de Eva. E ele não mudou, ele continua o mesmo e assim ele é conosco. Por isso ele gosta de compartilhar as verdades do reino dele conosco e também gosta de compartilhar das promessas dele para conosco. Um exemplo clássico de que viveu o processo a partir da promessa de Deus foi José, que eu não fugiria de falar sobre ele, porque José foi um grande homem na história bíblica, na história de Israel, porque foi um homem que viveu todo o processo da vida que ele tinha que passar para que a promessa do Senhor fosse concretizada. Porque Deus já via em José futuramente aquilo que José iria ser, o governador do Egito. Deus já enxergava isso em José. Só que José não sabia ainda, porque o Senhor, ele é tão maravilhoso que ele quer estar conosco durante todo o processo até a concretização da promessa. Foi assim com José. A palavra diz que Deus estava com José. Deus estava com José quando ele enfrentou a inveja dos irmãos, porque ele foi o filho da velhice de Jacó. Então, foi um filho querido, amado por Jacó. O filho da velhice, aquele filho que
geralmente, quando tem o pai e a mãe que tem um filho na velhice, é aquele filho mais amado, é aquele filho mais protegido, mais cuidado. E com José não foi diferente. A palavra diz que Jacó amava José. E isso trouxe inveja para os irmãos. Então, José começou a enfrentar todo o processo até a concretização da promessa a partir da inveja dos irmãos, que jogou ele no poço, que depois, posteriormente, vendeu ele como escravo. E aí ele foi ser escravo de Potifar, e no contexto que ele estava como escravo na casa de Potifar, o Senhor estava com ele, tanto que ele foi o homem da confiança de Potifar. Mas mesmo assim ele sofreu a injúria da mulher de Potifar, e ele foi parar no cárcere. E lá no cárcere a palavra diz que ele também foi um grande homem ali na administração do cárcere. Então, o que traz isso para a gente, para as nossas vidas, é que todo o processo, independente do contexto, da situação, para os nossos olhos limitados, a gente pode pensar que não, está muito difícil de aguentar, está insuportável, mas não. Deus, ele permite que passamos por situações difíceis para que nós possamos lapidar o nosso caráter, transformar a nossa natureza. Eu costumo dizer que Deus nos dá vitória em todos os momentos que passamos em nossa vida, porque a vitória não pode ser vista só como um triunfalista, mas sim a vitória tem relação com a lapidação do nosso caráter, com a transformação da nossa natureza. A partir do momento que nós vivemos um processo, um deserto, um vale, nós temos que buscar trazer ensinamentos e o que possamos melhorar como filhos de Deus, como um ser humano, para sermos pessoas melhores a partir daquele processo que nós estamos vivendo. Com José não foi diferente. A palavra diz que ele estava no cárcere e que ele foi exaltado pelo faraó. E essa promessa de Deus que ele fez através do sonho de José, que está em Gênesis 37, versículo 5, que fala que José também teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborrecia ainda mais. Aí fala da inveja dos irmãos, né? E no 9 falou, e José sonhou ainda outro sonho, contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Então, essa promessa que Deus fez para José, lá quando ele tinha 17 anos, um menino que apacentava o rebanho do pai, e que passou por todo esse processo de inveja, de injúria da mulher de Potifar, e posteriormente ele foi para o cárcere, e do cárcere ele foi honrado através do faraó, mas que o Senhor Deus ele estava honrando José e o colocou como governador do Egito, o segundo homem do faraó. Então, é esse Deus maravilhoso que nós servimos, que nos surpreende a cada dia, que às vezes a gente passamos por situações e a gente olha para aquela situação e imagina como é que eu vou sair dali, como é que José... Será que ele não pensou várias vezes como ele estava lá no cárcere, como é que ele ia sair dali? Porque ele chegou a pedir para o padeiro, né, para que o padeiro falasse dele para o faraó, mas não era o momento, porque Deus sabe todo o momento certo de agir em nossas vidas para a concretização da promessa dele, porque ele é o Senhor do tempo, ele tem o tempo nas mãos dele, a justiça e a verdade. E ele honra os filhos dele no momento em que ele quer e que ele deseja e que é o melhor momento para as nossas vidas. Outro exemplo de uma pessoa que passou pelo processo para conseguir a promessa, a exaltação de Deus foi Ana. Ana, mãe de Samuel. A palavra diz que Ana sofreu
A palavra disse que a Penina, que era a segunda esposa de Eucana, a irritava constantemente. E como é difícil para uma mulher ser irritada por outra, conviver com outra mulher que irrita e que provavelmente essas irritações a Penina queria fazer comparações entre ela e Ana, pelo que Ana não podia ser mãe, porque o Senhor tinha cerrado a madre de Ana. Então, Penina irritava, e Ana passou por todo esse processo de irritação, de humilhação e de choro, porque a palavra diz que ela chorava, que ela não comia e chorava diante daquela situação de não ser mãe. Mas Deus tinha um propósito na vida de Ana, assim como Ele tem um propósito na vida de cada irmão aqui presente na minha vida. E Ele sabe todas as coisas, e Ele transforma maldição em bênção. E não foi diferente com Ana. Ana passou por todo aquele processo de humilhação, todo aquele choro, não comia, Penina a irritava, mas tudo foi para que Ana viesse ao templo suplicar ao Senhor e fazer um voto com o Senhor. Porque, irmãos, em momentos difíceis de nossas vidas, a maioria, a gente busca o Senhor, não é verdade? Quando nós estamos em momentos assim difíceis, momentos que nós humanamente não estamos aguentando a pressão da situação, a dificuldade da situação, que nós olhamos com os nossos olhos limitados e não enxergamos ver a solução daquele problema. E com Ana não foi diferente. Quando nós estamos passando por alguma situação, nós buscamos mais ao Senhor, nós nos jogamos aos pés do Senhor para que o Senhor possa ter compaixão de nós e possa se voltar a nós e nos ajudar. E com Ana não foi diferente. Quando ela fez o voto, ela colocou nas mãos de Deus a maternidade que ela não tinha e o compromisso dela com o Senhor de entregar Samuel ao Senhor para que ele servisse ao Senhor Deus. E o Senhor Deus, como ele é fiel, e ele foi fiel com Ana, na sinceridade do coração de Ana, ele falou com Ana, ele aceitou o voto de Ana, e Ana foi mãe de Samuel, um homem que foi profeta, um homem que foi juiz, um homem que foi sacerdote, um homem que ungiu o rei mais amado, humanamente falando, do povo de Israel, a Davi. Então, Deus, quando nós nos voltamos para Ele e fazemos voto com Ele, como eu disse, Deus não faz nenhuma promessa se não for relacionada ao reino. E com Ana é uma prova disso. Ana pediu um filho e a partir daquele filho ela entregou ao Senhor para que ele servisse no templo ao Senhor. E o Senhor fez exatamente o que Ana pediu. E com um ano, com o Samuel já desmamado, Ana levou Samuel para o templo, para que ele servisse a Deus. Então, é esse Deus maravilhoso que vê as nossas dificuldades, humanamente falando, e transforma em bênção e nos honra, porque eu acredito que Ana, ela não tinha ideia do que Samuel iria ser, né? Esse juiz, esse profeta, esse sacerdote, ela não tinha ideia, mas Deus faz o melhor do que esperamos, ele vai além do que nós possamos enxergar, ele vai além do que possamos compreender a dimensão da bondade, do amor, da misericórdia, da compaixão dele para conosco. Outro exemplo de que viver o processo é necessário para que possamos alcançar a promessa, o propósito, é o próprio Davi, né? O Davi que viveu situações assim muito difíceis, em relação à promessa de Deus em torná-lo rei de Israel. Quando
Samuel foi ungir a Davi, Davi era um pastor de ovelhas, um menino, um jovem pastor de ovelhas. Davi era um menino normal, mas Deus viu em Davi aquilo que Samuel não viu, aquilo que Jessé não viu. Deus viu em Davi aquele que seria o rei de Israel, aquele homem que teria o coração segundo o coração de Deus. Então, depois que Samuel ungiu a Davi, ele passou por adversidades na vida dele. Ele sofreu a calúnia e a perseguição de Saul por inveja, e ele também teve várias batalhas contra os filisteus, mas que para que tudo aquilo acontecesse, toda aquela situação de luta, de perseguição contra, foi necessário para que Davi crescesse espiritualmente em relação à comunhão com Deus e crescesse também como pessoa, né, como homem que seria o grande líder da nação de Israel, ou como diz o rei mais amado da nação de Israel, humanamente falando, né? Então, Davi é um exemplo clássico também, que passou por todo o processo para viver o propósito de Deus que foi concretizado, porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando ele fala, ele cumpre. Ele cumpre, irmãos. Assim como ele cumpre todas as promessas que ele fez a cada um de nós. Se não cumpriu ainda, ele vai cumprir, em nome de Jesus. Quando eu gostaria de falar também sobre o processo que eu vivi quando eu participava das quarta-feiras de reuniões da igreja, o Senhor Jesus, ele me falou que eu teria que fazer também o curso de letras. Ele falou, você tem que fazer primeiro o curso de letras. E claro que essa promessa do curso de letras está baseada em outras promessas que ele fez para a minha vida. Mas naquele momento ele disse, você tem que fazer o curso de letras. E aí eu fui fazer o Enem e passei para o curso de letras. Só que no decorrer do curso de letras, eu tive muitas dificuldades, principalmente em relação à minha oratória, né? Porque eu achava que eu não apresentava bem, não tinha uma boa oratória. E Jesus, ele foi trabalhando isso em mim, me trazendo sempre situações que eu tivesse que trabalhar a minha oratória. E todo o processo que eu passei ali no curso foi para que eu crescesse como um ser humano, tá? E também como serva do Senhor, compromissada com o que o Senhor tinha para a minha vida. E foi ali, através do curso, que eu fui adquirindo a prática da escrita, né? De escrever mensagens falando sobre o Senhor, escrever de uma forma poética. E isso tudo o Senhor foi me dando pela misericórdia dele para a minha vida, para que eu fosse esse instrumento, né, para escrever essas mensagens. Mas no penúltimo semestre, irmãos, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? Eu estava no finalzinho do penúltimo semestre e eu fui diagnosticada com câncer de mama e eu tive que passar todo o processo do câncer no último semestre. O último semestre que eu tive estágio em escola e tive outras disciplinas também que exigiam mais de mim, e era no ano de 2020, que nós estávamos em plena pandemia, então eram aulas remotas, e eu passei situações muito difíceis nesse processo que eu vivi, até a concretização da conclusão do curso. E um dos processos que eu vivi mais dolorosos foi o processo da quimioterapia, porque a quimioterapia é muito doloroso você passar pela quimioterapia. Além de mexer com o seu lado físico, mexe também com o seu lado psicológico, porque você sente dores terríveis no corpo e você também sente uma angústia muito grande,
vinda daquelas dores, porque você acha que nunca vai passar. Mas tudo tem seu momento de dificuldade e seu momento também de libertação. Eu passei todo esse processo de quimioterapia fazendo meu último curso. Eu poderia ter trancado o semestre, mas eu decidi concluir o curso, porque eu sabia que ali seria um processo que eu estava vivendo para que a promessa do Senhor se concretizasse na minha vida e eu concluísse o curso de letras. E não foi diferente. Por mais dificuldades que eu passei, irmãos, em relação a dores físicas e dores psicológicas que a quimioterapia nos traz, quando a gente está passando por uma enfermidade como o câncer. Mas também nesse período de finalzinho de curso, eu passei pela quimioterapia e eu fui curada do câncer, porque um nódulo que em princípio era 1,9 de tamanho, 1,9 cm, quando foi retirado o nódulo, ele tinha 1,2. Então era um nódulo muito pequenininho e o Senhor, ele teve misericórdia de mim e me concedeu a cura dessa enfermidade. E eu passei todo esse processo trabalhando a minha misericórdia em relação a outras pessoas, trabalhando a generosidade, o amor próximo, porque quando a gente passa por uma enfermidade como o câncer, nós passamos a olhar o outro de uma forma diferente. Nós passamos a olhar nós mesmos de uma forma diferente. E nós criamos forças para que possamos sair daquela enfermidade. E não foi diferente. Eu busquei ao Senhor, eu vinha muitas vezes aqui na vigília, assistir os cultos dos irmãos, e a vigília me ajudou tremendamente, edificou minha vida tremendamente, porque eu sei que foi um dos pilares para que eu conseguisse suportar toda aquela enfermidade. E eu fui me fortalecendo a cada dia, com cada exame, com cada diagnóstico, com cada vitória em relação à doença. E passei por todo aquele processo, como eu disse, estudando também, apresentando trabalho, estagiando com alunos, e eu só me fortaleci durante esse processo, porque eu entendi que o Senhor, Ele está conosco em todos os momentos de nossa vida. Apesar de que, com nossos olhos limitados, nós não enxerguemos a presença do Senhor de tal maneira como Ele está conosco, mas Ele está lá todos os dias conosco durante todo o processo que nós passamos, sejam eles difíceis, né? Ou processos que vai nos enriquecer como seres humanos. E é tão importante assim sabermos lidar com os processos, caminhar com os processos e seguir em frente, mesmo passando pelos processos, porque a promessa do Senhor está mais adiante e Ele não falha naquilo que Ele promete, Ele cumpre. E eu posso confessar aos irmãos que depois que eu saí desse processo, dessa enfermidade, eu saí transformada, porque eu passei a ser mais misericordiosa, mais compassiva, passei a olhar o outro com mais amor próximo. A minha empatia, né? A empatia de sentir a dor do outro. Eu passei por muitos momentos ali vendo outras pessoas com enfermidade de uma forma tão agressiva, de uma forma tão terrível assim, que você olha para outra pessoa que está sofrendo e você se compadece daquela pessoa. Então, eu me tornei uma pessoa melhor depois desse processo. E consegui concluir o curso e o Senhor cumpriu a promessa dele, que eu deveria fazer o curso de letras e ser uma professora de letras, né? Então, por isso que eu digo, então, todo o processo que nós vamos viver dentro da promessa do Senhor é válido.
porque o Senhor não permite nada que nós não possamos suportar. E tudo que nós passamos é para que possamos ser pessoas melhores, filhos melhores, né, do Senhor, alegrar o coração, edificar, serem edificados e edificar outras vidas. Sim, e o último, né, que eu posso dizer que passou pelo processo e que é o mais maravilhoso de todos é Jesus Cristo. Ele passou pelo processo da via cruz, da via dolorosa. A promessa de Deus que viria o libertador, que viria o Salvador foi feita, ele veio à Terra e ele passou pelo momento mais difícil, mais delicado dele, desse processo, foi durante a via dolorosa, em que ele foi crucificado, em que ele sofreu, né? Toda a parte da crucificação e tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, o Senhor Deus, ele permitiu para que ele fosse exaltado e o nome dele fosse sobre todo nome, e que ele fosse o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o Cavaleiro do Cavalo Branco, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que nos justifica perante a Deus, aquele que está do nosso lado nas batalhas, ele vai à frente de nossas batalhas e ele está conosco. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas ansiedades, ele sabe o que é uma enfermidade, ele sabe como curar, porque ele é o médico dos médicos, ele é o médico por excelência. E não foi diferente com ele. Ele passou todo esse processo de via cruz para que ele fosse honrado por Deus. E toda a honra, toda a glória e toda a majestade sejam dadas a Jesus. Então, irmãos, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, que todo o processo que nós passamos, dentro da promessa do Senhor, que nós possamos passar pelos processos, sabendo que Deus sabe todas as coisas, que Ele está no absoluto controle de todas as coisas, que Jesus está na frente da nossa batalha, e que Ele não deixa que nós passamos por nenhuma situação, se Ele não tiver um propósito mais à frente para nos ensinar, para as nossas vidas, para nos permitir que passamos pelos processos, para que possamos almejar e desfrutar da promessa do Senhor, desfrutar daquilo que Ele tem para as nossas vidas, desfrutar daquilo que Ele quer compartilhar conosco em relação ao reino dEle. E o mais maravilhoso de tudo, irmãos, em passar processos, em viver as promessas de Deus, é saber que todo o tempo Ele estava conosco e que todo o tempo Ele vai estar conosco, até o dia que nós vamos viver a eternidade com Ele. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço imensamente a oportunidade do irmão Glauber. Muito obrigada, irmão. É sempre uma alegria estar aqui na vigília. Tenho uma alegria estar sempre que eu posso, quase todas as noites aqui, participando da vigília, ouvindo a palavra e me edificando, me fortalecendo. Então, que Deus abençoe a todos e muito obrigada pela oportunidade.